O ponto é bom, ó. Ótimo. Estamos começando aqui. Então, ó, o que eu vou passar? Eu vou passar tudo que a gente vai falar para você ter uma ideia, organizar aí na sua cabeça como é que a gente vai caminhar hoje e você vai ver como isso vai passar muito rápido, né? Basicamente, a gente vai, primeiro, a parte de segurança, entender, né, o que é o DeFi, como é que a gente chega nele, diferenças, né, entre um banco e um banco, esse normal que a gente conhece, e uma corretora, tanto corretoras normais, corretoras DeFi. Depois, como é que isso funciona? Por que a gente ganha taxa por isso? Porque a turma fala assim, André, mas é um dinheiro muito fácil, como é que isso acontece? A gente vai explicar para você como é que isso acontece na prática. Então, a gente vai mostrar para você. Depois, a gente vai montar uma piscina. Eu já vou começar mostrando a plataforma, aonde eu quero que a gente chegue no final dessa aula. Você, caramba, André, entendi, consegui. Enquanto você não der esse ok, a gente não vai sair, né, não vai finalizar essa nossa mentoria. Por quê? Porque o intuito é que você consiga fazer só. André, mas e depois disso eu vou ficar só? Não, a gente agora vai caminhar junto. Porque você vai entrar num grupo onde lá a gente tira dúvidas e está todo mundo junto. E isso é muito importante, né? Isso vai ficar gravado, então depois você vai ter acesso para você olhar, né, e rever. Porque você fala assim, caramba, era tão simples o André fazendo, e às vezes na hora que for você fala, caramba, eu não consigo encontrar aquele botão, que é uma coisa simples. Mas a parte mais importante aqui é que você vai ter acesso a gente. Então, isso que a gente faz, isso eu já faço há 4, 5 anos. Só que eu ensinava para todo mundo e a turma, às vezes, não conseguia dar continuidade. Se você não tiver constância, amigo, você não vai ter resultado. E mais do que isso, a gente está num momento onde a gente tem 6 meses que vão ser muito bons. Só que eu vou te preparar para os próximos 4 anos. A melhor parte, né? E aí, eu já trabalhei na Bolsa, então eu achava muito legal, só que o mercado cripto, ele acontece muito rápido, porque o ciclo dele é um ciclo de 4 em 4 anos. Então, normalmente, ele é o quê? É um ano caindo, um ano lateralizando e 2 anos subindo. Um ano subindo e o outro subindo muito forte. A gente está já no segundo ano, onde ele sobe muito forte. Então, o mercado agora, no início do ano, acho que estava 80 mil, né, Leandro? A gente vai ver isso no gráfico, eu vou mostrar um pouco de gráfico para você também. Mas o intuito aqui não é você virar um trader, nem entender de gráficos, né? Você vai saber plataformas que você precisa de olhar, de estudar. Você falou que, caramba, eu sou autodidata. Isso é muito bom. Você vai aproveitar muito mais, tanto do mercado como com a gente. Porque não tem como eu pegar esses meus 5 anos dentro do mercado cripto, esses 20 anos dentro do mercado de investimento e querer colocar na sua cabeça. Né? Uma coisa que para mim é muito importante é você aplicar isso, porque eu fiz muitos cursos onde o cara só estava preocupado em mostrar o quanto ele era bom e o quanto eu não sabia nada. E para mim o professor bom não é esse. O professor bom é que o aluno sai e fala assim, caramba, eu dou conta de fazer isso quando já faz. Porque o operacional é simples. Agora, entender tudo isso que a gente vai fazendo, por mais que eu mostre de maneira simples, isso vai precisar de tempo para você ficar bom. Mas o legal você não está vendendo seu apartamento e colocando tudo aqui agora. Então, essa que é a questão. Então, se nesses 6 meses você estiver preparado para o próximo ano de queda, em 5 anos você muda totalmente sua vida. Tá? Então, é dentro disso que a gente vai conversar. Leandro, você quer pontuar alguma coisa? Sim, eu acho legal. Eu tenho aquele slide, o André, que eu dou aquela visão geral, que eu acho que ele visualizando... Começar por ele é muito bom. Porque daí, assim, como ele já passou de criar conta na corretora, chegou a criar a carteira, Valim? Conseguiu criar? A carteira... A carteira aquela na Trust? Não? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer. Porque aquilo lá, a gente não consegue fazer nada no mundo de DeFi. Eu preciso de carteira criada, entendeu? Uhum. Mas eu vou te mostrar aqui agora. Por que a gente está falando isso? Deixa eu compartilhar aqui. É bom que muita coisa tu já sabe, cara. Com a área de tecnologia fica muito mais fácil. A gente pega uns alunos, cara, aqui, né, André? Putz, cara. É um mercado muito novo para todo mundo, mas, novo, mas não adianta você só ser tecnologia. Né? Eu achei que ia tirar de letra esse mercado. Não, eu falo para mexer, né? Muito,
A tecnologia, o cara que é de tecnologia já ajuda bastante. Já facilita, mas precisa de mão na massa. Então, Alinha, é o seguinte, cara. Tudo, como tu falou que já estudou aí, cara, tudo fica dentro dessa tal de blockchain. Então, as pessoas ficam falando com a gente, pô, Leandro, mas tu tem uma carteira aí e o dinheiro tá lá. E se roubar a sua carteira, o que vai acontecer? Tu vai perder o dinheiro? Né? Eu mostrei a Hard Wallet aquele dia lá, um pendrivezinho aqui. Seleciona o ocultar aí, Leandro, essa faixa que tem aí. Como é que é? Selecionar o ocultar dessa faixa que aparece na tela. Selecionar. Ocultar. Clicar na tela, acho que entendi. Então, eu costumo dizer, na verdade, o dispositivo, seja ele o hardware ou o próprio software aí que a gente vai fazer contigo aí a carteira, é só um meio, porque fica tudo dentro dessa tal de blockchain aqui. Tá? Fica gravado aqui. E o que a gente viu aquele dia foi o que vocês fizeram. Vocês criaram a conta na corretora, né, na OKX, por exemplo, e fizeram Pix, né? Por isso que a gente chama de corretoras centralizadas. Então, aí, como a gente viu, tem trocentas corretoras aí, né? A Binance é a maior, mas tem Coinbase, a gente fez na OKX, né? Sim. A gente está usando a OKX, porque a OKX ela é nacional e ela é uma das gigantes também, ela está em terceira, como eu tinha visto lá, né? E aí tem aquelas facilidades lá do imposto de renda também, que eu não vou repetir aqui. Mas aí, cara, uma vez que eu tenho isso aqui criado, tu chegou até aqui, né? De criar conta no OKX e mandou dinheiro para cá, certo? Mandei dinheiro para Cast. Isso, e aí isso, exatamente. Aí tu comprou o dólar aqui e mandou o dinheiro lá para Cash para poder gastar no cartão de crédito. Aquilo ali é uma forma de a gente mostrou como é que envia, né? Não deixa de ser uma carteira, tá? A Cash é o endereço de carteira. Aquela aula foi mais, aquela aula não foi tanto para mim, foi mais pro pessoal que mora em Portugal, que mora na Argentina. Ou para mim, se eu for viajar. Eu vou usar aquilo mais em viagem, no meu caso. Exatamente. Ou se eu começar a ter lucro e quiser usar meus lucros. Isso, garoto. É isso aí. Tu pode usar aí mesmo, em reais. Sim. Tu vai dolarizar o teu capital, a gente vai te mostrar aqui como é que tu vai ganhar as taxas, a sua renda passiva. Tu pode jogar lá para Cash e usar o seu cartão de crédito Visa aí. Tu vai viver em dólar dentro do Brasil. Já recebe, então fica mais fácil. E aí, o ponto agora, depois de ter na corretora, é criar uma carteira. Então, a gente tem também, só tem exemplo, tá? MetaMask, a Trust, que a gente ensinou, não sei se participou da live na quinta-feira. Eu vi que uma das lives tu usou a Rabi. Não, a Aave é para fazer empréstimo. Não, a Rabi. Isso, a Rabi, tá de Aave. Sonic. Também. É outra carteira. Não está aqui, mas ela é uma carteira muito boa também. Eu uso só para... eu li os reviews dela, o pessoal falando bem dela. Muito boa. É muito boa também. Falando que é melhor que o MetaMask e coisa e tal. Isso. Phantom, Trust. São todas muito boas, tá? E uma vez, cara, por isso que é tão importante a gente ter a carteira, porque para eu acessar o mundo de DeFi, que é de finanças descentralizadas, é só por meio de carteira. Eu não acesso por corretora. Então, isso aqui não existe, esse caminho aqui, entendeu? Esse caminho aqui não tem. É só por aqui, é só por carteira. Então, por isso que, uma vez que tu consegue criar carteira e consegue mandar o seu dinheiro para cá, o teu dinheiro está na carteira, além de tu ganhar essa autonomia, de o dinheiro é seu, tu consegue aproveitar o dinheiro que está na sua carteira e começar a acessar essas plataformas aqui, que é o que a gente vai te mostrar hoje. Então, o grande passo que tem que fazer é justamente esse aí, de criação da carteira, porque sem a criação de carteira, a gente não consegue avançar muito, entendeu? Cara, eu não sei como é que eu esqueci disso, cara. Desculpa aí, cara. Que merda. Não tem problema. Porque o que a gente faz é isso aqui, né? A gente sempre mira um token é a moeda aqui, né? O Bitcoin, Ethereum, já vai se acostumando com as siglas. Eu tenho uma rede, seja ela da Polygon, como a gente vai mandar para Cash, como a gente usou da rede da Polygon, a rede de Ethereum, Solana, que é o caminho que ele vai percorrer, e o endereço, que é formado pela junção de um token com uma rede. Então, toda transação nossa vai passar por isso aqui.
Então, por isso que eu tenho que ter a carteira, daí, nesse mundo aqui, eu consigo estar sempre fazendo esse tipo de transação. A gente já fez isso quando mandou para Cash, né? A gente conseguiu pegar o token, a rede, pegamos um endereço Pix dentro do mundo cripto, que a gente chama, né? Aí consegue mandar para tudo quanto é lado. Então, é só para contextualizar o mundo que a gente faz aqui. Aí, André, nesse sentido... deixa eu te descartar. Byte Slides teu. Byte Slides teu. Eu mandei para você o link da Phantom. Que aí você já entra, enquanto a gente vai falando, você já instala a sua carteira. E aí eu vou explicando os modos, isso é bem prático. A instalação dela é bem rápida, porque aí você vai instalar a extensão dela no seu... E aí qualquer dúvida, quando a gente for fazer a transferência para ela, fica mais prático. Tá. Eu vou usar a mesma que vocês vão usar na aula, vocês vão usar a Phantom. É a Phantom, isso, é a mesma que a gente vai usar. Tá. Eu já tinha instalado a Phantom na aula que a gente fez, né, André? Queria que fosse a Trust. Né? Ele ensinou a Trust, né? Mas a gente, como está trabalhando na rede da Orca, na rede da Solana, a gente tem usado a Orca, que é uma DeFi, que tem ela facilitou muito o processo. A gente lá atrás, a gente ensinava na Uniswap, que é uma das maiores corretoras DeFi. Só que a Orca, ela evoluiu muito. E é muito mais prático e simples você operar dentro dela. A usabilidade dela é boa. Isso, então a ideia, a experiência dela é muito gostosa, né? Porque é muito prático você fazer as coisas. Fala, tu usava antes o Uniswap e depois migrou para a Orca. A Uniswap, a gente tem, eu tenho tarefas lá dentro da Uniswap. Mas a Uniswap, ela trabalha em umas 10 redes diferentes. A gente operava na rede da Polygon, que era uma rede muito barata e rápida. Só que a Solana evoluiu demais e a Uniswap, por ser a maior, ela não evoluiu tão quanto a Orca. Então, a Orca está rápido de operar, está prático, ela está colocando cada vez mais facilidade para que você consiga fazer a operação. Leandro, a gente já vai ter uma atualização da próxima imersão, porque saiu o app da Orca pro celular. Eu não vi. Muito bom. Eu vi isso essa semana. Falei, não vai dar para a gente colocar hoje. Mas a gente vai fazer essa atualização, mas só para você saber que ela está evoluindo coisas que as outras não estão. Então, cada vez mais é você ter o seu banco na sua mão. Né? Então, isso foi o motivo que a gente mudou para a Orca. Existem centenas de corretoras DeFi. Entendeu? Então, o que você usa aqui, 90% você vai usar em outros. Você fala, eu sou autodidata. Mas você precisa da estratégia, que nem dirigir carro. É da mesma forma. Passa a primeira, a segunda, a terceira. André, mas tem carro que é automático. Tudo bem. Mas você vai aprender a passar as marchas. Mas eu quero andar nesse que é automático. Se você pode, não tem problema. Né? Então, é essa que é a pegada, que isso que a gente faz. Diga lá, Valinho. Pode falar. A Phantom ali, para mim, fazendo em paralelo, aí, conforme vocês estão falando aí, ela dá duas opções de criar a carteira com e-mail. Compartilha a tela com a gente aí, cara. Compartilha a tela. Usar seed phrase. Com as palavras-chave. Pede palavra-chave. Eu não gosto de usar pelo... Ela dá a opção, Leandro, de usar o Web3, onde você dá seu e-mail e com seu e-mail isso facilita muito todo o processo. Né? Só que eu ainda estou estudando sobre isso. Eu prefiro a gente abrir com as 12 palavras, que aí está 100% na sua mão. Porque quando você joga para a rede, o hacker pode entrar no seu e-mail e por aí ele faz tudo. Né? O e-mail facilita o processo. Só que eu acho mais seguro para a gente que está aprendendo você usar através das palavras-chave. Ok. Você vai criar sua senha aí. Vai ver que é bem simples. Essa senha é para você acessar pelo seu computador. Ok. Essa senha, se você perder ela, não tem problema nenhum, como a gente fez lá na aula. Né? O que você não pode perder são as 12 palavras. E quando for pegar as 12 palavras, tipo compartilhamento, viu? E você anota ela no seu... Porque tá gravando. Porque fica no seu... Você pega uma agenda, um caderno e anota elas. Não deixa então vou criar qualquer bobagem aqui. Ótimo.
Eu vou fazer, o Balim falou agora, eu estava mostrando o slide, eu vou fazer um outro slide. Não, Balim, tira o compartilhamento aí. Desliga o compartilhamento. Essa aqui é só para teste, eu posso criar outra depois? Tá, pode. Então legal. Ótimo. Então você pode tirar um print dessa tela. Facilita. Tira uma foto dela. Pronto. Se for apagar. Não, é só não usar ela. Eu vou apagar assim. É só você desinstalar e pronto. Sumiu. Não tem. Nossa, caramba. Tem proteção essa tela, olha que interessante. Tem proteção? Não tem. Não, você pode tirar uma foto com o celular na hora que aparecer as palavras. Não, consegui capturar aqui, beleza. É porque você vai precisar delas para passar de fase. Ok. Você tirar pelo celular é melhor do que só jogar na tela. Mas, vamos lá. É esse mesmo. Pronto. Criado sua carteira. Ok. Tá, só que você criou na Trust? Não, você criou na Phantom, né? Eu acabei criando na Trust. Eu ter criado na Phantom, né? Eu te mandei o link, por isso falei, te mandei o link, mas esse é da Phantom, não é não? Tá, com as duas telas, não entendi agora também. Parece que abriu o Trust. Não, esse é da Phantom. Não, esse é da Phantom, só que o link que estava por trás era da... Tá. Então, só fecho da Trust, para não confundir. Vou salvar o link aqui. Tá. O próximo passo aí é que você precisa de salvar suas palavras-chave. Não apareceu elas aí, ou já apareceu? Você já salvou elas? Eu já salvei elas. Eu salvei elas aqui, ó. Então, ótimo. Não, então tá tranquilo. Claro que depois... Você vai criar outra com as palavras. Isso. Para usar as ganhas, eu vou criar outra. Né? Então, ótimo. Então, o que acontece? Para você operar no mundo DeFi, você precisa de ter uma carteira. Então, você pode tirar aí agora o compartilhamento? Ok. Para a gente começar por aqui. Então, assim, você tendo a sua carteira, é o primeiro passo para você se habilitar a entrar no mundo DeFi. Por quê? Você tira o intermediário. Quando a gente fala de explicar os bancos, né? Como é que funciona o banco? Você coloca seu dinheiro no banco e para você fazer qualquer coisa, você precisa de autorização do gerente, que é um terceiro, e para você mandar um dinheiro para o Leandro, você precisa da autorização do banco. Então, você tem um terceiro nessa operação. No mundo DeFi, eu tenho a rede, eu tenho a plataforma e você. E aí, quando você funciona como se fosse um cooperado dentro de um banco cooperativo, onde você disponibiliza dinheiro para ele e ele vai emprestar isso para as pessoas fazerem a operação. Baseado nas operações, ele te paga em cima das taxas que ele está gerindo. Então, é uma relação ganha-ganha. Então, você vai acostumar que no mercado cripto, essa é a palavra-chave. Relação ganha-ganha. Tem que estar bom para todo mundo. E aí, o que faz eu operar na Orca e não operar na Uniswap? Exemplo. Caramba, é a facilidade que eu tenho na Orca. Eu tenho facilidade, velocidade e taxas baratas. Né? André, se eu opero com valores maiores, aí você vai precisar de ativos que tenham essa sua liquidez. Então, eu vou mostrar basicamente 2 ativos que eu tenho, que eu estou usando na Orca, que você precisa de estudar e entender eles. Então, o caminho primeiro ponto, tenho minha carteira. Palavras-chave é sua segurança. Isso você não guarda nem na nuvem, nem passa para ninguém. Segundo, vou escolher qual é a corretora que eu vou operar. Para receber taxas dentro do mundo DeFi, uma corretora DeFi. Eu vou te mostrar isso na plataforma que a gente faz o estudo. Por quê? Por enquanto, você vai usar que a gente está indicando, que a gente está usando. Mas você vai saber aonde é que eu olho para eu escolher quais são as corretoras, quais são os ativos, como é que eu escolho. Porque o intuito da imersão é você ter autonomia. E a gente caminhar junto.
Porque você vai ver que a gente cresce muito mais rápido quando você fala, André, encontrei projeto tal, eu estou operando com ele, está dando um resultado muito legal. São mais pessoas olhando. Você imagina que existe mais de 20 mil projetos diferentes. Desses 20 mil, 19.900 é scam. Milhões, né? Não é mil, milhões, né? Então, você tem um risco muito grande de perder dinheiro dentro desse mercado. Por isso que eles vão criando comunidades. Então, você pode acompanhar as comunidades, ver o que no Telegram eles estão falando, então tudo isso. Mas isso toma tempo. Então, hoje, o que eu vou resumir? Eu vou resumir, olha, eu estou operando basicamente para as atividades que a gente vai fazer hoje com 2 ativos, Solana e Render. Eu não vou explicar a história da Render, nem da Solana, né? Mas eu vou te mostrar onde é que a gente olha para saber se aquele ativo é confiável ou não. Porque você vai ver porque é muita informação, e você vai ver na hora que a gente abre vai abrir uma pool, ele me dá uma opção de pool, né? Uma seleção. E se você olhar só pela rentabilidade, você corre risco. Se você olhar só pelo volume, você corre risco. Então, são vários fatores que você vai acompanhando. No início, eu vou usar o que o André está falando, que alguém já estudou. Só que eu quero alçar voos diferentes. Eu digo que do conservador para o arrojado, você muda à medida que você entende mais do que você está fazendo. Então, isso... Mitiga o risco com conhecimento, né? É isso que vai diminuir seu... Porque enquanto você está fazendo só que o André está falando e o Leandro, você diminui, você ganha tempo. Você fala, caramba, o André já passou por isso e eu quero ganhar eu ganho esse tempo do estudo dele. Então, é por isso que nas comunidades a gente caminha e ganha, né, tração nesse processo. Então, o primeiro ponto é mostrar a plataforma que a gente faz esse estudo. Leandro, quer falar alguma coisa? Então, mas seria bom ele estar no ponto da carteira aí e ter dólar na carteira, transferir para lá. Tá. E daí a gente vai explicando e vai fazendo junto, entendeu? Tá, você já criou a carteira aí, né, Valinho? Sim. E eu vi que para receber aqui, eu posso receber Solana, Ethereum, Base, Sui e Polygon. Vou usar o Polygon, né? Não, você vai usar Por isso que é bom a gente fazer isso na hora que eu estiver mostrando ali. Você vai usar... fazendo aí, então, eu tenho 2 monitores, eu posso olhar a tua aqui e fazer na outra. Então ótimo. Então, vamos só seguir o roteiro, porque senão a gente vira no porque final... vai explicar para ele, depois ele vai voltar para executar isso. A gente mostra como é que faz, e aí ele faz junto com a gente. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro ponto? Você abrir sua carteira. Qual o segundo? Você vai ter que escolher uma corretora, uma DeFi, e vai escolher os ativos. Onde eu olho isso? Então, a plataforma que a gente usa para fazer isso é... Deixa eu ver aqui se eu te mostrei certo. CoinMarketCap. Ele tem uma série... Ele é uma plataforma que a gente usa, tem vários, tá? CoinGecko, tem vários. Só que ela me mostra o quê? Ela me mostra os ativos, ela me mostra as corretoras, olha aqui, ó, ela me mostra quais são as criptomoedas, as corretoras, ela mostra as comunidades, os produtos. Então, é uma plataforma que eu gosto muito de operar com ela, de usar ela para fazer o estudo. Então, você faz o seu cadastro nela, você coloca o seu e-mail, ela te dá a facilidade de você criar o seu portfólio, os ativos que você vai comprando, você vai colocando aqui. Então, isso é sensacional. Então, primeiro ponto, classificação dos ativos. Ele pediu para eu aceitar os cookies. Então, eu entro aqui, ó, e ele vai me mostrar aqui, né, Leandro, criptomoedas. Então, não é 16 mil, não, é 16 milhões de moedas, Leandro? Não, cara, porque depois se criaram, principalmente nesse ciclo, a tal da Pump Fan, tu cria um token em 30 segundos, tu cria seu token. Então, os caras hoje estão criando token a rodo, meu amigo. É na parte de milhões mesmo. Então, se eu estou iniciando o mercado, é melhor você pegar os ativos que são mais consolidados e seguros. Então, tenho Bitcoin, Ethereum, Solana, o USDT e o USDC. Por essa tela aqui, você já viu quais são os top 10. Então, esse é o primeiro ponto para você escolher os ativos. Eu estou iniciando.
E aí, à medida que você vai conhecendo, você vai aprofundando e fazendo, né, combinações melhores. Mas isso já vai te dar segurança, começando por essas duas. Depois disso, a gente vai nas corretoras. Então, deixa eu ver aqui, Sedex. Ele mudou um pouquinho a tela, Leandro. Deixa eu ver se aparece por aqui. Vai ser nas corretoras ou nas... Qual que quer ver? Deve ser... Deixa eu ver se é solar. Porque aqui ele está me dando tendências. Isso são pares, para trabalhar? Isso. Está pegando dentro da DEX, as tendências dos pares estão sendo mais usadas. Dentro da Solana, é normal a galera usar meme coin, porque é onde é o ponto lá de transações, de maior transações que tem de meme coin, cara, dentro da Solana. Inclusive a do Trump foi criada na Solana. Porque essa Pump Fan é justamente também para a criação de tokens dentro do ambiente da Solana. Porque é muito fácil. O risco é muito maior, né? Claro. Então, aqui eu escolho qual é a rede que eu vou operar, qual que é a DeFi. Então, ele me deu aqui, nós temos a Orca. É porque eu gosto quando ele mostra as DeFi. Deixa eu ver aqui. A plataforma, né? Aqui, ó, corretoras. Corretoras centralizadas, que é tipo a OKX, e descentralizadas. Então, vamos trabalhar nas descentralizadas com spot, que eu trabalho com ativo. Dentro das descentralizadas, eu vou escolher que opera com a Solana. Você está vendo aqui, ó, tem várias. Trabalha com BSC, Ethereum, Solana. Então, imagine você escolher uma corretora do zero, entendeu? Você tem acesso a escolher o que você quiser dentro desse mercado. Só que aqui você vai ganhar, até a gente chegar aqui na Solana, né, Leandro? Quantas corretoras a gente passou? Então, aqui, temos a Orca. A rede vem crescendo muito, né? Eu já conheci ela lá atrás, mas hoje eu estou gostando muito do trabalho da Orca. E aí chegamos na Orca. O volume da Orca está operando aqui 2 bilhões por dia. Então, isso já me dá uma liquidez maior. A Radium está operando 800 milhões. Então, é só para você ter uma ideia do tamanho desses projetos. Entrei aqui na Orca. Quando eu seleciono ela ali, ó, aí ele fala, olha, tem uma Orca e tem o site para eu entrar dentro dela. André, por que você está fazendo isso? Porque eu estou indo num link oficial. Não é um link que ninguém está te mandando no grupo. Né? Porque ainda tem esse risco, né? Quando você entra em um link, deixa eu compartilhar aqui, quando você entra em um link fake, você tem um risco de estar com a cara da Solana, só que não é a Solana. Aí você conecta sua carteira e aí você tem o risco de ser hackeado. É aí que entra o hackeamento. Então, para operar em DeFi, você precisa de ter esse cuidado a mais. Qual é a corretora que eu estou operando? Outra coisa que eu digo, quando a pessoa está iniciando, você tem uma carteira só para operar na DeFi. Você não pega todos os ativos que você tem na vida e coloca ali dentro. Porque isso também aumenta muito o seu risco, que se você for hackeado, você vai perder aquilo que você estava operando dentro da carteira. À medida que você vai entendendo como funciona, você vai aumentando sua segurança, está ficando mais safo nesse processo. Só que, até lá, para mitigar o risco, caramba, eu estou operando aqui com $6, eu vou abrir uma carteira só para DeFi e vou operar na corretora. Por quê? Entrei nesse mercado cripto, né? Um parênteses aqui. O que vai me trazer liberdade? É o Bitcoin. O Bitcoin que é o seguro. Porque esses outros projetos, eles vêm, vão, o governo entra, tem um dono. O Bitcoin é o que ninguém pode me tomar. Então, no longo prazo, o que vai me trazer liberdade é o Bitcoin. Só que, qual que é a ideia da renda passiva? Adianta eu ter, e isso eu vi com o passar do tempo, quando você fala assim, a gente é filho de peixe, peixinho é. Meu pai falava, você quer ter tranquilidade? Tenha bens. Então, eu fui comprando lote, casa, prédio. Quando eu vi, eu tinha um patrimônio tremendo, onde me dava uma dor de cabeça do caramba para gerir isso. Por quê? O aluguel eu tinha que deixar com a imobiliária, que ficava com 10%. O governo, mais 27%.
Aquele 2% que eu alugava, hoje, quando eu alugo por 0,5%, eu estou feliz. Só que eu não recebo 0,5%, porque eu tenho que dividir com meio mundo o meu rendimento. Então, aquilo que lá atrás eu trabalhei 20 anos para isso, hoje me traz esse mesmo resultado. Eu operava na Bolsa, né? Quando eu encontrei fundo imobiliário, era a 8ª maravilha do mundo, porque me dava rentabilidade. Depois que eu vi que o jogo mudou e fundo imobiliário eles usam para ficar lançando novos produtos e capitalizando, onde eu, para manter o meu capital, como ele o tempo todo perde valor, eu tenho que ficar comprando mais ações daquele ativo. E também você já é melhor do que aluguel, mas cada vez mais está mais defasado. Então, como a regra muda e muda muito rápido, aqui dentro do mercado, eu posso ficar responsável por isso, só que eu tenho um risco maior? Tenho, só que eu tenho um ganho maior. Porque enquanto eu deixo na corretora, num corretor, eles estão ficando com a maior parte da movimentação. Eu fui fazer minha declaração de imposto de renda essa semana, né? O meu contador, ele não acredita como é que as coisas, que o patrimônio vai crescendo de maneira. Eu falo assim, não, é para você colocar dessa forma. Por quê? Porque ele não entende nem como. E eu já estou com ele há 4 anos. Então, conseguiu ver o empréstimo lá, André? Falar nisso? Não, fechei esse ano. Ano que vem eu organizo isso. Não, pode retificar depois também, cara. Mas assim, eu quero liberdade e eu quero tranquilidade. A ideia de eu entender o que eu estou fazendo e dentro disso eu tenho uma renda que ela pode ser diária, semanal, mensal, e eu que defino como eu quero fazer isso não tem preço. As pessoas às vezes estão muito preocupadas. André, quanto que eu vou pagar de imposto? Amigo, operando dentro do Brasil, você tem que movimentar mais de R$35 mil por mês. Vamos chegar nesse problema primeiro. Enquanto você está começando, amigo, até se chegar nesse problema, a gente tem várias soluções, mas não precisa de sofrer agora. Eu vejo gente que, não, André, o imposto de cripto é muito grande. O cara nunca investiu R$100. E nem investe lá, porque ele está tão preocupado, né, com o que ele vai pagar de imposto, que ele prefere deixar na poupança. Eu estou falando porque isso me dava. Quando eu entrei no mercado, falei assim, eu só vou comprar, não vou vender. E perdi momentos excelentes de venda, porque eu não entendia sobre como eram estratégias, né? Só que tudo isso que a gente está falando é para você entender que esse é o primeiro passo dentro desse mercado. Então, resumindo o que a gente falou, eu falei da carteira, falei do CoinMarketCap, que é a plataforma para a gente fazer estudo, que vai me dizendo os ativos, tamanho e tudo. A gente fez uma passagem rápida lá, porque o intuito aqui, eu vou abrir uma pool com você, a gente vai abrir várias hoje, tá? Para você ver dela tendo resultado do início. Eu preparei aqui, deixei uns $400 ali na conta, para montar alguns, você entender esse processo. E aí, à medida que você vai fazendo as instalações, a gente vai conversando, e isso vai clareando como isso funciona. Tá? Então, ficou legal até aqui? Tá tranquilo? Tá tudo claro? Tá claro? Sim. Bom. Leandro, algum ponto? Não, é só para alinhar aqui. Qual que é a ideia agora? Tu já vai mexer com a pool? Como é que é? Como eu quero, no final do processo, ele já vê o resultado que a gente teve com essa pool, com 2 horas ela rodando, a gente começa. Eu vou abrir várias. A ideia é que a gente abra pelo menos umas 4. Para montar com redes diferentes, ativos diferentes. E eu vejo isso muito mais produtivo, porque no primeiro, só abrir a piscina, isso é simples. Isso a gente manda um vídeo e ele abre a piscina. Mas entender por que a gente escolheu aquele ponto, por que a gente escolheu aquele ativo. E aí a gente vai conversando sobre isso. Dessa forma, eu acredito que é muito mais rico. Né? E aí, na hora que eu monto e ele vai fazendo as perguntas, aí que esse processo de mentoria ele se paga, porque é ele entender por que a gente está fazendo, tomou essas decisões. Tá. Não é só para... André, porque para a gente fala esses termos de pool, mas para quem nunca viu, fica o negócio, tá, que é esse negócio de pool aí, né? Mas a pool nada mais é do que uma troca é uma casa de câmbio. A gente vira uma casa de câmbio.
Porque hoje, quando tu vai lá na corretora, tu compra Bitcoin usando dólar, ou igual a gente fez lá, tu comprou o SDT usando o real. Sempre é em pares. Tu vai trocar uma coisa pela outra. Só que lá, quem ficava com as taxas das transações era a OKX. Aqui, que o Neto está dizendo, vai fazer a mesma coisa, só que quem vai disponibilizar os pares, por isso que vai ficar uma piscina, né? E vai ter um intervalo ali dessa piscina, você vai ver o que ele vai mostrar. É toda vez que alguém for trocar, por exemplo, Render por Solana, que vai mostrar essas duas aí, tu vai estar ganhando essas taxas. Parte dessas taxas vai para o seu bolso aí, que ele vai te mostrar. Então, a ideia é só essa, colocar o seu ativo para ele ser tradeado lá dentro, né? Mas não é tu que vai fazer o trade. A gente vai definir o intervalo de negociação e tu vai ficar recebendo, pingando na sua conta aí. É isso que vai fazer. Então vai ver, André. Só para deixar mais claro. Não, ótimo. E tal. Isso vai ficando bem... Isso tudo dos ativos. Eu tô colocando aqui já também... Ah, boa. Eu comecei a fazer aqui no... Estou colocando o link dos ativos, que isso fica mais fácil para você. Tá certo. É para eu ter feito. Então, primeiro, uma pergunta para você ir refletindo. Da onde é que o banco ele ganha dinheiro? Você tem ideia, Alex? Ele ganha dinheiro o banco ganha dinheiro, cara, do trabalho da economia. E como é que funciona, tá? Na minha cabeça. O banco, ele capta uma grana no mercado e ele multiplica aquela grana. Como? Ele emprestando mais dinheiro do que ele tem. Então, ele pega, empresta dinheiro para um monte de gente. É claro que ele faz uma análise de risco. Se o cara, se não é uma treta, se é um banco que pensa no longo prazo, ele faz uma análise de risco antes de emprestar a grana, empresta a grana para os caras. Daí o trabalho das pessoas gera riqueza, eles pagam para o banco os juros. É assim que o banco ganha dinheiro. Tá? Então, o banco vive de juros. Só que o grosso dele é o quê? O que é a melhor parte? Ele pega dinheiro barato e empresta caro. É isso aí. E aí... Poupança, né? Poupança Quem gasta menos do que... Como que é? Quem gasta menos do que ganha, 90% dessas pessoas guardam na poupança. Porque eles querem segurança. Só que ele está sendo roubado. Por quê? Porque o que ele recebe da poupança não é nem a inflação. Então, por mais que ele junte dinheiro, né? E o meu pai falava, eu demorei para entender. Você passa 10 anos juntando o dinheiro. Para gastar ele, você gasta em 1 ano. André, mas por que isso? Vamos colocar que você seja uma pessoa econômica. E você guarde 10% do que você ganha. Quando você passar 10 anos, você tem sua renda de 10 meses. Sim. Só que, se você for econômico, você gasta em 10 meses. Por quê? Porque você tem aquela renda, só que você trabalha 8 horas e tem normalmente, os finais de semana para gastar o dinheiro do que você trabalhou. Se você não trabalha mais, você tem mais tempo para gastar. Então, você não vai gastar em 10 meses. Entende? Começa uma conta que você passa 10 anos juntando. Só que, e aí, quando as pessoas começam a entender, por isso que a gente está criando um programa 50+, que a aposentadoria já era. É a maior pirâmide que existe. Por quê? Porque cada vez tem menos gente trabalhando assalariado e mais gente aposentando. Então, é uma conta que a pirâmide já mudou. Sim. Então, se você não entendeu isso e você vai começar a tomar responsabilidade do seu dinheiro e você investir, por pior que você seja, você vai tomar conta do seu dinheiro melhor que o governo. Porque o governo, o que ele arrecada é para pagar quem já está aposentado, não é para investir. Então, se você não entender isso e começar a tomar responsabilidade, André, mas eu não sei nada. Em 10 anos você muda a sua vida. A gente diz que a imersão é a matrícula da sua faculdade. Se você entender, em 5 anos você fica livre.
E se você repetir ele várias vezes, em 10 anos você está rico. A questão é, você tem que permanecer para você entender e ter a constância. A gente, nesse processo de mentoria, a gente fazendo conta, onde vou ver se eu consigo mostrar hoje com um juro composto. Um office boy investindo R$300 por mês, ele faz o primeiro milhão em 10 anos. Se ele conseguir um rendimento de 4% ao mês. Hoje em dia, que investimento você conhece te dá 4% ao mês? Não existe. Com segurança não existe. E aí, quando a gente inicia esse processo de pool, você vê que eu posso fazer 0,5%, 1% ao dia. Aumenta o risco, aumenta uma série de fatores, mas está na sua mão. Você entender quais são os fatores, quais são os riscos. Só que o que eu quero que você entenda é, você não precisa de virar um trader que tem um resultado de 1% ao dia. Se você tiver um resultado de 0,2% ao dia, você já faz 4% ao mês. Entende? Então, as pessoas estão preocupadas que ele tem que investir R$1 milhão para ter a renda. Estava conversando essa semana, porque a gente vai fazendo mentorias e as perguntas que... O medo das pessoas que vão fazendo toda a diferença. André, eu só vou estar... O cara é um cabeção, é um amigo meu, que ele é programador, ele trabalha em Portugal, então ele trabalha para 3 bancos diferentes, tem um salário muito grande, mas ele tem 5 filhos, um bocado de pensão. Ele fala assim, André, só vou ter tranquilidade quando eu tiver €1 milhão de euros na conta. Porque ele está imaginando que ele vai conseguir 1% ao mês, que é o normal. Esse cara que trabalha em 3 empregos, ele tem tempo de aprender como fazer o dinheiro trabalhar para ele? Não tem. E isso, o que vocês vão sair daqui hoje é falar, caramba, por que demorou tanto tempo para aprender isso? E, ao mesmo tempo, isso não vai ser ensinado na escola. Por quê? É para você continuar escravo. Como assim, André? Eu só trabalho para pagar a conta. Isso é 90% da população. Então, hoje, o que a gente faz, o que a gente ensina, né? Quando eu tenho sócios, né? Lá na corretora, já fiz um bocado de coisa. Abri corretora, iniciamos o processo de abertura de banco, eles falam assim, André, por que você está ensinando as pessoas assim de banco? Você não está contra a gente? Eu falei, nosso público é outro. Para mim, isso é projeto de vida, ensinar as pessoas que a vida, você pode mudar de vida, você não precisa de esperar 20, 30 anos para aposentar, você precisa de conhecimento aplicado. As pessoas acham, a maioria das pessoas acha que precisa de muito para investir. Não. Né? E aí eu ia ficar aqui dias contando a história. A última, Leandro, é do amigo meu do quartel, que há 2 anos atrás eu falei para ele do mercado cripto. E ele é um coronel da Polícia Militar em Brasília, aposentou. Ele falou, André, eu queria sempre muito saber disso, mas eu tinha medo. Aí eu expliquei para ele como funciona o mercado cripto, né? Bitcoin, tudo. Ele estava reclamando porque ele tinha 20 anos fazendo a previdência das filhas dele. E se ele somasse o que ele colocou e o que tinha, estava empatado. Tinha passado R$2.000. E se ele sacasse, ele ia pagar 3 mil de imposto. Fiquei uma semana em Brasília, a gente conversando, ele entendeu. Ele sacou a previdência deles e comprou tudo de Bitcoin. O Bitcoin estava 40 mil. Ele me ligou ontem agradecendo. Ele comprou 40 mil. 42 mil. Eu repito todinho. Ele ontem me ligou agradecendo, falando assim, André, como é que eu faço para declarar isso? Falei assim, você não vendeu? Ele falou, não, eu coloquei na Envy. E quando eu preciso de algum dinheiro, eu vou lá e pego emprestado. É só você declarar o empréstimo que você nem vendeu seu Bitcoin, porque Bitcoin a gente só compra. Então, vamos. Então, mas isso tudo, porque o intuito é realmente a gente abrir a cabeça. E qual que é o intuito de abrir pools, fazer renda? Ter dinheiro que fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, é isso que a gente vai colocar. Eu vou, então, agora fazer todo um processo de abertura de uma pool, porque o intuito é que a gente abra pelo menos umas 4. Então, a gente vai fazer todo o processo, e aí você vai iniciar, e a gente vê onde é que está o ponto. Porque no final disso, eu já quero que você veja a pool. Então, quando eu entro na corretora, ela basicamente me dá essa tela.
Aqui do lado ela mostra o meu saldo, então eu tenho aqui no meu saldo $400, onde eu tenho $340 de renda e $55 de dólar e $5 de Solana, tá? A gente sempre pede para você transferir Solana, porque aí com ela você consegue fazer todas as operações. Solana é o combustível da rede. Toda rede tem um combustível, se você não tiver aquele ativo lá, você não consegue fazer operação nenhuma. E aí, para montar uma piscina, mas vamos antes de montar uma piscina, você fala, pô, André, eu quero comprar Bitcoin. Né? Só para você entender, como é que eu faço? Eu venho aqui na plataforma e falo, ó, eu tenho... Você quer comprar Bitcoin com o quê? Eu quero pegar os meus dólares e quero comprar Bitcoin. Então, aqui é um Bitcoin envelopado, eu não vou entrar no caso, mas... se eu quero comprar $10 de Bitcoin na corretora, eu vou comprar a fração de Bitcoin, certo? Quando eu mando fazer isso, ele vai me perguntar e vai me cobrar uma taxa. Ixi, eu não estou com a tela toda, né? Então, depois eu vou fazer isso. Não está aparecendo minha tela, né? Ele acessa a carteira, entendeu, Valinho? Porque você está vendo aí a minha... Está vendo aqui, Leandro? Uhum. Não, é que tu compartilhou só a janela atual, não a window toda. Não, mas aqui, ó. Quando eu mando comprar, ele vem aqui, ó, e mostra essa tela. E fala assim, ó, você vai pagar 0,00001 Solana de taxa para fazer essa operação. Que eu vou comprar $10 de Bitcoin. Então, ele vai tirar da minha carteira $10 e vai colocar a fração em Bitcoin. Entendeu o que é a operação que a corretora faz? Uhum. Eu vou cancelar, porque eu não quero comprar Bitcoin agora. Mas só para você entender que, quando a gente abre uma piscina de liquidez, eu participo de todas essas taxas. E é daí que vem o dinheiro. Legal? Qual a diferença de BTC para WBTC? É porque o BTC, ótima pergunta, o BTC é quando eu estou comprando o BTC puro, que é o original de uma corretora. As corretoras, as DeFi e até as corretoras, para eu conseguir operar BTC dentro de outra rede, eu tenho que envelopar ele. Por isso que eu uso o WBTC. E aí eu consigo trabalhar com BTC em outra rede. É como se fosse uma rede Solana, entendi. O dólar e o STC. O que é o STC? É um pareado, uma moeda pareada ao dólar. Ok. Uhum. Né? É o BTC pareado em Solana. Então, o que acontece? A Solana, para ele na rede deles, ele ter um WBTC, ele tem que ter essa quantidade de Bitcoin comprado para ter eles para vender. Então, é essa a lógica. Mas, ótima pergunta. Então, abrimos, voltemos... eu fechei a tela, né? Abrimos a Orca. Então, eu quero agora, entendi como funciona, eu quero abrir minha primeira pool de liquidez. Eu tenho meu dinheiro aqui, você viu aqui que eu tenho dinheiro e eu quero disponibilizar isso para a corretora. Eu vou iniciar uma pool com render, tá? Que é um projeto que eu tenho na minha carteira que eu gosto. Né? Eu não vou entrar em detalhes nele, mas você vai entender agora a diferença de operar com render e operar com Solana. O segundo passo aqui eu vou em pools. Quando eu seleciono pools, ele vai me mostrar quais são as piscinas que eu tenho. Então, ele vai me dizer o que ele está me pagando de taxa, né, média, o volume que aquela pool ela movimentou nas últimas 24 horas, né, e o dinheiro que eles têm travado e quanto pagou de taxa aqui na corretora. Então, ele vai mostrar aqui vários projetos. Eu gosto de... Primeiro, eu organizo por volume, só para você ter uma ideia. A Solana com SDC, ele teve um volume nas últimas 24 horas de 191 milhões de dólares que ele movimentou hoje. Se eu montasse um par de Sol com SDT, ele movimentou 33 milhões.
Ele me pagou 76 mil dólares de taxa, o outro me pagou 6 mil dólares de taxa. Qual que é melhor para eu operar? No que está mais... tem mais negociação. O que tem mais negociação, porque tem mais volume, mais operação, eu ganho mais taxa. É simples assim. Tem bem mais fatores, mas é só para você entender esse... Então... Deixa eu só colocar um ponto aqui, porque pode falar. Nem todas as plataformas, quando estamos vendo nem na Orca, ela já faz a correlação, né? Do volume com o TVL, consegue ver as taxas ali. Aí só tu vê qual que está pagando mais taxa, tá beleza. Mas vão ter plataformas, depois que tu vai aprender, que não vai aparecer tão detalhadinho assim. Mas, geralmente, são 2 indicadores que tem que ter em mente, que é o volume, esse volume de 24 horas, e o TVL, que é o Total Value Locked, é o valor total alocado nessa pool aí. Então, Balim, só para te entender. A relação entre volume e TVL, qual que é? O volume tem que ser sempre muito maior que o TVL. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, no aeroporto, né? Acabou de chegar um avião. Então, tem lá 300 passageiros que chegaram e desembarcaram. E vamos supor que 100 deles agora vão pegar Uber, tá? Só que eu tenho só 10 Ubers aqui disponíveis. Tu concorda comigo que se eu só tiver 10, esses 10 vão estar ganhando mais dinheiro, porque eles vão fazer, voltar e pegar com esse volume de pessoas aqui. Né? E o algoritmo do Uber vai fazer ficar mais cara a corrida. Vai fazer mais caro, ou seja, eu só tenho isso aqui de oferta, então oferta e demanda mesmo. O contrário, se eu tiver mais Ubers aqui, eu vou distribuir essa demanda em todos os Ubers. Então, por isso que assim, quanto menor a quantidade de Ubers, que é o TVL, e maior a demanda, melhor para mim. É mais rentabilidade que eu vou ganhar. Então, só para te... Eu estou querendo isso aí, botar essa cena na sua cabeça, que vai, depois das outras plataformas, tu vai lembrar disso. Tá? Então, essa razão entre volume e TVL tem que ser maior, entendeu? O volume muito maior que o TVL. E quando está invertido, que nem na linha 8 ali. Isso. Eu vou mostrar esse exemplo agora. Tem lá embaixo, no CBBTC com sol. Uhum. Ele tá até com uma taxa boa, mas pode ver o volume, está com 10 milhões. Mais embaixo. Isso. Com 10 milhões, o TVL de 13. Isso não é bom. Entendeu? Não é bom. O seu risco aumenta. O seu risco aumenta mais. Qual o risco? Não, vai receber menos. Porque tem mais gente com dinheiro locado ali do que movimentando. Vai distribuir menos. Dinheiro é o risco de oportunidade, principalmente. Exato. Tem mais pool do que gente comprando e vendendo naquele ativo. Exatamente. Sim. Entendeu? Toda hora tem alguém que comprando e vendendo sol por o STC. Porque a plataforma, para você entrar na Solana, normalmente você transfere Solana. Você não tem que fazer 2 transferências e pagar 2 taxas, você transfere Solana. Porque se você transferir o SDC, você não consegue fazer nada se não tiver a taxa. Então, de qualquer jeito, você vai ter que transferir Solana. Então, para você fazer qualquer operação dentro da rede da Solana, você tem que começar a transferir Solana para dentro dela. Então, é o primeiro ativo que você compra para operar ali dentro. Os caras criaram um fart coin, aquilo ali é um meme coin, né, cara? Não, aí tem uma... Aqui a rede é o que tem mais. Amanhã se chama Pedro. E ela bomba, viu, cara? Eu comprei esse tempo ela aí, botei na Solana, eu fiz uma pool dela de Fatcoin com sol. Botei $10. Mas vamos voltar aqui. Aí, ó, eu vou operar na Render, tá? Que é um projeto que eu gosto, vou até mostrar o gráfico depois para vocês, né? E aí, eu tenho dois caminhos que eu posso trabalhar. Vamos lá, Render e Sol. Ó, eu escrevi aqui em Pulse o ativo que eu quero para facilitar a minha busca. Aí ele me trouxe, ó, Render e Solana, que ele tem um volume de 454 mil dólares e me pagou 1.300 de taxa. E tenho só Render com SDC, que eu tenho um volume nas últimas 24 horas de 49 mil dólares e me pagou 148 dólares.
E aí tem aquilo lá que o Leandro falou, né? Eu tenho aqui guardado 164 mil nessa pool. Não é isso, né, Leandro? Uhum. Só que a Render é um ativo que, enquanto a Sol valoriza 10%, a Render valoriza 20%. Então, eu posso até não ganhar tanto em taxas, mas a valorização da minha pool é muito grande. E eu vou mostrar isso para vocês, essa diferença com duas pools que a gente vai abrir agora. O que é esse múltiplo aí, yield por ITVL? O que é esse indicador aí? Essa primeira coluna aí. Esse é o percentual de taxas que tu vai receber. Ele está em percentual. Aquelas taxas em dinheiro, em dólar, esse é o percentual. Isso é como se fosse o dividendo yield de uma ação? Isso. É como se fosse quantos por cento tu vai ganhar, só que é por dia, ao invés de ser por mês. E dividend yield, exatamente. É exatamente isso. Aí, ó, eu vou selecionar quem? Render com dólar. Por quê? Porque eu tenho render e tenho dólar. Se eu tenho aqui, entendeu? É o que eu tenho render dólar. Então, eu vou pegar esse ativo. Mas tu tem Solano também, no caso, poderia... Mas eu tenho 5 dólares de Solano. Né? Eu vou começar com render, só porque eu queria primeiro ver o gráfico, que hoje o dia foi movimentado. Então, o que acontece? Quando eu seleciono, então, só para você não se perder, eu vim aqui, em Pools, selecionei o ativo que eu quero, e aí, qual que é a pool que eu quero operar? Eu quero operar render com o SDC. É um ativo que eu já escolhi, eu quero ter ele na minha carteira, e eu escolhi ele porque as valorizações dele são muito grandes. Então, eu selecionei esse ativo. Certo. Quando eu selecionei ele, a Orca ela já me mostra o quê? Ela já me mostra o gráfico e quanto que eu quero investir naquele gráfico. Então, se eu colocar aqui, ó, eu quero investir 100 dólares. Quando eu falo isso, do jeito que ele fez, ele vai falar assim, ó, eu vou colocar 50 dólares eu vou ter 50 dólares e 50 dólares em renda. É simples assim. Ele já faz essa operação. Como eu tenho dólar e renda, ele não reclama de nada. Ele não fez nenhuma reclamação aqui. Só que, se eu fizer desse jeito, eu vou receber uma taxa de 0,043 por mês. Por mês, não. Por dia, né? Por 24 horas. Quanto que dá esse valor aí? Se eu for multiplicar por 30 dias. Tem ideia? Vai botar a calculadora aí? Eu coloquei. Eu só não consegui ver uma forma de compartilhar ela. Dá 1,3. Dá 1,29. Tá bom para você receber em dólar 1,29 por mês em dólar? Fora o rendimento do ativo, né, cara? Fora a valorização da pool. Porque se o ativo sobe, a pool, ela como um todo, vai valorizar. Você vai ver isso acontecendo, tá? Então, só por isso, já do jeito que tá aí, já é bom. Porque para você conseguir esse resultado de 1%, você tem que ter quanto? Eu não consigo 1% no meu imóvel que está alugado. Não, tu teria que investir num... Alguns FII pagam isso. Nem fala isso, cara. Só os 27,5% que eu estou pagando do meu imóvel alugado em Brasília está me matando, velho. Então. Mas, só que como eu já sou, eu fiz a imersão, eu já sou, eu estudo, eu vou definir onde que eu quero meu intervalo. Por quê? Eu quero. Você viu aqui, ó, eu tirei de full, que é o range completo, para o customizado. Eu quero dizer aonde eu vou fazer. Ele me dá a opção de eu selecionar aqui, olha, se ele tiver uma oscilação de 10% para cima ou para baixo, para mim está confortável. Mas eu acho. Já sobe para 0,8. Já vai para 0,8, mas eu ainda acho isso muito apertado. Porque eu quero que ela dure pelo menos um mês. Vamos colocar que ela dure um mês, tá? Dentro do range. Deixa eu colocar aqui, aumentar um pouco, só para você entender. Só explica para ele mais ou menos aí, ó. Não sei se fica claro para ti, Balinho.
Sim, porque ele está oscilando para cima e para baixo essa cotação aí. Mas então, se eu colocar aqui, no gráfico... Se eu colocar dentro desse canal aqui, ó, tá vendo esse canal aqui? Eu peguei o ponto mais baixo dele, certo? Você viu aqui, ó, o ponto mais baixo, e peguei o ponto mais alto desse período aqui. Que período tu pegou aí, André? Semanal ou não? Eu peguei diário, peguei um gráfico grande. Tá. E aí, ele está me dando 0,26%. Ao dia. Ao dia. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou fazer o seguinte, Leandro. Compartilhar minha tela toda, que aí eu coloco a calculadora e vocês conseguem ver acho que é melhor. Não é? Fazendo dessa forma? Pode. Deixa eu ver aqui. Aí já dá 7,8. 8%, né? Praticamente. Então, tem aqui, ó. Aqui, calculadora. Aparece aí para vocês a calculadora? Não. Também não? Não, mas esse é o de menos. Beleza, a gente já volta ali e já vai ver. Ô, André, faz um favor para mim. Passa o mouse nesse gráfico aí para saber quando que foi o canal lá que começou nesse canal lá. Legal. Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo que está nesse canal aí. Então, esse canal aqui, ele começou em 1º de fevereiro. Se eu tivesse aberto essa pool em 1º de fevereiro, eu estava em 6 meses fazendo 7% ao mês. Não, quase 8, né? Tá bom para você? Tá bom para você, ou Lai? Pode isso aí. Então, o que acontece? A gente tem que administrar, eu digo administrar a ganância, porque eu vejo muita gente entrar de ponta no mercado cripto sem entender. Ele entra sem saber como sair. Eu gosto de dar um exemplo que, nesse momento, menos é mais. Você está começando, a gente vai entrar na Solana, né? Mas imagina que você acabou de tirar sua carteira. E aí, a gente vai lá para o autódromo e fala assim, olha, a gente vai dar uma volta no autódromo. Aí tem lá um Gol, o Jetta e uma Ferrari. Você vai pegar qual dos 3 carros? Que é o conservador, o moderado e o agressivo. Eu vou pegar o Jetta. Eu não sei dirigir uma Ferrari, eu vou bater na primeira curva. Mas você acabou de tirar sua carteira. Você entende que até no Jetta você já está sendo arriscado? Já está sendo arriscado. Eu tive um Jetta TSI. Eu tirei a carteira. O Jetta já vai vir automático. Eu não sei dirigir automático. Eu vou ficar com a perninha ali procurando a embreagem e não vou achar. Então, você iniciar... Eu não estou falando que os 3 são seus. Você pode usar o que você quiser. Não é um gênio, escolhe um e eu vou jogar os outros fora. Não, os 3 são seus. Vamos começar com um Gol para você conhecer a pista. Aí você vai dar a primeira volta. Você conhecer a pista. Imagine você ir com um Jetta que chega a 200 e você não sabe onde é a curva. Na hora que chegar a curva e você vai frear, você não sabe onde freia. O risco de você bater na primeira volta não é perigoso? Sim. É a mesma coisa aqui. Quando tu entrou aí, ele ofereceu full ou ele ofereceu um range que ele calculou ali na sugestão? A gente vai fazer várias, tá? Como está gravado. Então, assim, ele me deu aqui, então vamos, só para você entender da importância. Eu já vou sair, porque cada vez que a gente entrar na tela, a gente já vai sair com a pool aberta. Então, isso, para mim, vai facilitar muito vai ser muito mais produtivo. Então, aqui, ó, eu vou abrir essa piscina com esse resultado de 0,26 com $100. Ok? Então, ele falou, tá ótimo, pode abrir, tá dominado. Vou abrir aqui essa minha primeira. Como eu tenho dólar e tenho render, tá tudo bem. Ele pede só para eu colocar minha palavra, minha senha. Fala que eu vou pagar aqui centavos de taxa. E tudo bem. Abri a minha piscina. A minha piscina já está aberta
com $100. E aí, onde é que eu vou ver isso? Então, eu já tenho uma piscina aberta com $100. Olha aqui, ó, já está aparecendo aqui, ó. Ela foi aberta com $100, Sim. onde eu estou com a taxa de 0,26. É uma taxa média, tá? E minha pool está aberta nesse intervalo. Então, eu vou estar ganhando taxa enquanto a renda estiver em 2,70 a 5,43. Ok? Vamos ver como é que ficou agora a minha carteira? Você vai assustar, porque eu tenho várias carteiras. Você viu aqui que eu tenho vários ativos? Sim. Então, eu criei aquele até para você não assustar. Eu tenho ativos meus aqui, ó, que estão me dando 0,40%, 0,44% ao dia. Ah, para! Essa minha pool aqui, com $2.000, ela está me dando 0,41%. Ela está me dando uma média aqui de $8 por dia. É porque eu abri ela, ela já estava aberta, mas eu saquei tudo ontem. Então, esse aqui é o resultado de ontem para hoje. Aí, aqui, ó, eu tenho uma pool que está me dando 0,1, 0,13, 0,44 o dia. 0,44 vai me dar quanto por mês? Faz a conta aí. 0,447 vezes 12%, né? 30. 13%. 13,4%. Entendeu? E são ativos que eu escolhi. Aqui, ó. Olha o intervalo de 0,3 a 5,50. Então, eu vou criando piscinas à medida que o mercado vai ter N outros fatores. Então, você viu que essa que a gente criou já não estava com resultado bom? Sim. Essa é o andando no gol. Já é um intervalo bem grande para a renda. E eu já estou com resultado muito legal. Então, agora a gente já fez. E aí, pronto, vamos sair daqui porque a gente já tem o nosso primeiro ponto. Agora a gente vai fazer você abrir sua primeira pool. Ok. Então, agora é a sua hora de abrir, né, a sua primeira piscina. Agora você abre sua tela, mostra sua tela. Ok, então, primeira coisa, vou Primeiro logar tem aqui que ter no dinheiro meu... na carteira dele lá, né? Sim. E você já está com a carteira aberta, você já consegue colocar dinheiro para nela. Você vai pegar o endereço da Solana, isso. Copia esse endereço. E aí abre a corretora. Vou colocar X aqui. Ou você transfere Solana, ou você transfere dólar e Solana. É melhor fazer uma Solana, só lá troca. Você vai ter que comprar Solana. Você já tem Solana na sua carteira? Acho que não. Eu ainda não. Então, só Vai entra lá lá. e não, converter não, converte não. Vai lá em negociar, Balim. Ah, é verdade. Não vou pagar mais caro. Spot. Isso. Aí lá no BTC, tu escolhe Sol. Isso, bota Sol. Tu já tem dólar aí, não? Eu tenho SDT. Tem o STT, beleza. Pronto, com ele você compra o dólar. Eu vou ali buscar água, tá, Leandro? Tá bom, eu toco com ele aqui. Vou comprar o quê? Tu vai comprar, deixa eu ver como é que tá aí o seu saldo. Deixa eu te dar um zoom aqui para eu ver. Tu tem quanto aí? $400? Vai passar quantos? Qual a ideia de passar lá para a carteira para brincar? $100? Menos. Vou passar 100, né? Então passam, então compra $100 de Solana. Ok. 100, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Tá na coisa da Solana mesmo, né? Que tá pequenininho, mas é Solana aí, né? Deixa eu ver.
Solana no STT. Beleza, isso aí. Bota aí, bota a mercado, que daí compra mais rápido. Não tô conseguindo ver se tá mercado aí. Tá mercado aqui, ó. Deixa eu ver mercado. Peraí, acho que eu vou... Beleza. Cara, eu vou fazer o seguinte, essa tela aqui é uma merda de vocês verem, porque ela é muito Não, grande. tô vendo já, tô vendo. Tô vendo já. Tá vendo? Tô vendo. Eu Eu vou vi uns parar de links. compartilhar. Na próxima, eu vou compartilhar outra tela e vou trocar outra Tá. tela, que Não, ela é agora melhor. tô legal, tá legal. Pode botar o valor aí e mandar comprar. Isso aí. Pode comprar. Aí. Pronto. Já está na carteira aí. Agora o movimento de transferir é o sacar. Então, tem lá na principal, aí o withdraw. Isso aí. Apareceu aqui. Isso. Aí tu vai escolher o ativo. Solana. Não sei por que eu tá em português isso aqui. Deixa eu ver se eu troco para. Tá. Beleza. Já pegou a rede Solana, tá vendo? Solana é só a rede Solana que vai. Então, beleza. Possivelmente ele deve pedir para te cadastrar aí o endereço. Ó. Isso. Isso. Único endereço. Aí a rede. Eu não vou botar por 30 dias, depois eu vou deletar aquela carteira. Mas já botou, tem que botar a rede aí, né? Botar a rede lá de novo. Solana, endereço. Beleza. Dá o nome aí, Solana, e o nome da sua carteira que vai mandar. Isso. Eu vou deixar. Tá. Isso. O processo de segurança, no início eu achava ruim, mas quanto mais seguro, melhor. Então, para isso, você precisa de prática, entendeu? Sim. Transferiu para cá. E depois que você está tudo configurado, você vai ver que é rápido. Depois que eu já configurei minha Vai carteira, repetir o processo. aí o processo é rápido. Porque aí você já tem tudo que é necessário, pronto. Na primeira vez, até a gente configurar tudo isso, e aí você lembrar, depois de você terminar, a gente finaliza o processo, aí você cria uma carteira com todo o processo correto, a gente saca todo o dinheiro que tiver lá, não vai deixar, né, na carteira ela funcionando. Por quê? Porque a gente estava gravando e essa aula foi gravada. Vai demorar uns 2, 3 dias para a gente subir, mas mesmo assim é interessante que a gente saque tudo hoje, no final da aula, a gente faz o saque de tudo. Deixa eu ver aqui. Foi, né? Deixa eu ver aqui. Demora uns minutinhos, tá, Valho? Mas no caso da saída, vai demorar 5 minutos, que é o tempo que eles dão a opção para você cancelar essa ordem. Depois disso, a primeira vez. E aí, só que para tirar da Solana sempre é rápido, porque aí já é você que é o responsável, né, pela informação. Então já não tem tanto problema. Aqui. Estou só arrumando aqui as carteiras, Leandro. O gráfico.
Estou fazendo aqui, vou mostrar aqui tudo para ele do estudo do gráfico, que isso vai facilitando na hora de você montar as piscinas. Porque no primeiro momento eu fiz ali de olho. Aqui, Solana para rede da Solana, só de você copiar o endereço da sua carteira, já vai cair. Esse é o endereço para todos os ativos da rede da Solana. Isso é legal. Então, clica lá naquele códigozinho de barra, que está do seu lado, na carteira. Isso. E clica lá, só copiar, lá na frente da Solana, aí. Pronto. É o endereço de todos os seus ativos que estão aí dentro da carteira da Solana. Dólar. Esse mesmo aqui. Esse é o endereço para todas. Que vai cair na sua carteira na rede da Solana. Então, esse é o endereço que você tem que ter salvo. Uhum. Conseguiu aí? O que é que está faltando? Ah, você já fez a operação, né? Já fez, eu acho já fiz, é. Só estou aguardando. Já olha, caiu, né? Olha para a carteira, Já caiu, não já? Caiu já. Já. Então, vamos lá. Agora você entra na Orca, conecta a sua carteira. Perdão. No site. Lá embaixo da Orca tem um site do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Sim. Ok, tá aqui. Pronto. Tem Orca, pronto. Aí, Isso aí, é isso aí. Conectar a Phantom. Phantom, É a primeira. Conecte. Aí você pega e do seu lado esquerdo da tela. Calma, tem que conectar Manda primeiro. mostrar o sol da sua carteira quando sai daí. Ele primeiro tem que botar a senha. Tem que conectar. Ó, do lado da bolinha da Solana, lá do lado superior esquerdo, tem uma... Isso, clique aí, que aí vai aparecer a sua carteira. Pronto. Ok. Entendeu? Então, agora a gente vai aprender uma coisa melhor ainda. Vai lá abrir, a gente vai abrir nossa primeira pool. E vamos abrir pools, então, menores, né, Leandro? Vamos abrir pool com $20? Pode ser. Então... Para brincar bem. Isso. Abra uma de Solana, de render. Que, né? Render e o SDC. A gente você vai precisar de uma coisa, né, para fazer isso. Precisa de ter dólar, né? É verdade. Então, tem que ter as duas, né? Vamos comprar $20. Voltemos lá no trade, lá em cima, antes de montar pool. Dólar não, ele tem que ter aí, ó. Se vai montar uma pool de sol com render, ele tem que ter render, né? Tá. Ele precisa... Não, ele vai montar render com SDC, igual a que a gente abriu. Render com SDC? Então, beleza. A mesma que a gente abriu. Mas você lembra que a Orca ela dá a opção, se você tiver um dos dois ativos que ela faz o balanceamento? Ela faz a... Então, vamos comprar dólar e com esses dólares a gente vai montar a piscina. Então, compre lá embaixo, ó, sol em cima, o SDC embaixo, e você vai comprar $20 com as sóis que você tem. O SDC, coloca $20 embaixo. Pronto. E agora você vai comprar. Não, e o bom, cara, é porque tu tá pegando numa baixa dos tokens. Eles pegaram suporte aí dessa... Correção boa agora, esses dias. Deu uma correção grande. E semana que vem, eu acho que vai voltar a subir tudo. A gente tem essa semana de queda e a outra semana deve corrigir mais ainda, Léo. Será? Porque normalmente são 15 dias caindo e 15 dias subindo. É uma média. Pronto. Aí agora a gente vai render o SDC. Não, render o SDC. Já tá... não. É a primeira. Ok. Rapaz, mas tá... Só tem essa. Que eu mudo as datas aqui mais. Coloca 4 horas lá do lado superior. Lá em cima.
Está em 1 hora o seu gráfico. Coloque em 4 horas. Onde tem as moedas lá, Render e o SDC? Isso, pronto. E aí agora faz nesse intervalo aí. Coloca embaixo o ponto mais baixo. É tu clicar e arrastar mesmo. Isso. Na linha. Sim, mas ele já Ou no botãozinho, Quando você clica na linha, aparece um botãozinho, isso. Mas ele já está, né? Aí, Ele Não, já dá uma ideia para ti aí. Agora você coloca no ponto mais alto, onde o mercado foi. Deixa eu ver aí. Onde é que lugar que colocou aí? É porque tá no gráfico de 4 horas, né? Tá dando não, mas é porque a imersão é 4 horas, então fazer um gráfico menor. Tá, legal. Entendi. Ok, entendi. Ele não vai cair esse tanto. Então vamos lá. Aí agora monta uma piscina com $20. Do lado do seu lado direito, sobe a tela para aparecer o valor. Você vai colocar lá embaixo, $20. Coloca $20 no total. Não, é no total. Não, é esse mesmo, tá certo. Não, é no total. É no total que você colocar $20. Para dar distribuição, né? Isso. E aí, vamos lá, presta atenção. Ele está falando que você não tem render suficiente para isso. Antigamente eu tinha que fazer o quê? Caramba, eu preciso de quantos dólares aí para fazer essa operação? 17 de render e 3 de dólar, né? Então, eu ia ter que ir lá comprar render, certo? Só que a Solana, a Orca... Balinha, acho que não entendeu. Tu entendeu o que a gente falou aqui agora? Presta atenção aqui, ó. Do jeito que você colocou aí, você não tem render para fazer essa piscina, certo? Só tem... Nem comprei render, né? Porque você não... Calma. Tem Solana. Isso, só tem Solana e só tem dólar. Isso. Só que a Orca, ela me dá a opção ela me pergunta, você quer que eu faça isso para você? Não, mas antes disso, André, só para ele visualizar o que está falando, de quanto que eu preciso de cada uma. Ela fica embaixo o dólar ali, ó. Você vai ver a render, tem um valor estimado em dólar, tá vendo? Isto, é isso aí. O André está falando o seguinte, nas outras plataformas, tu teria que pegar esse valor aí e comprar de render. Igual aquele trade que tu fez ali, tu deveria comprar, né, para poder ter disponível esse valor. O que o André vai falar agora é que a própria plataforma vai fazer isso para ti, de forma automática. Vai lá, André. Então, agora você tá vendo lá em cima do depósito, tem auto swap. Isso. Clica aí. Aí ele vai fazer essa operação. Então, ele vai fazer isso em 2 passos. O primeiro, ele vai fazer essa mudança. Olha, está reclamando de... qual a mensagem que está aparecendo aí? Que está bem pequena para mim, não estou lendo aqui. Eu posso trocar a tela que eu estou compartilhando aqui rapidamente. Não, aí, ó, calma. É só a slipagem que está baixa. Você tem que aumentar. A slipagem, a derrapagem. Você tem que aumentar essa taxa aí. Eu acho que está 0,5%, né? Aumenta para 1%, para 0,1%. É do lado do botão Step 1 ali, Step 1? Isso. Do lado inferior direito. Desce mais o mouse. Mais. É onde está o mouse. Olha lá, agora deu. Pô, clique. Vai. Manda ver. Não, manda ver logo assim, vê se vai. Manda dar Step 1. Clica no botão aí. Isso. Vê se ele vai. Não aceitou. Hã? É porque você precisa de ajustar a slipagem. Né? Tá indo lá na carteira dele. Já tá indo. Aceitou aí, não? Isso, dá um confirmar agora aí. Vamos ver se ele consegue. Ele está querendo fazer a troca. Se ele fizer a troca... Trocou, beleza. Trocou, já comprou render. Você viu do seu lado esquerdo lá que ele comprou render. Agora finaliza a abertura da piscina. Agora step 2. Vai abrir a piscina agora. Não deu. É porque tem muita movimentação aí. Cancela e manda de novo. Também não. Isso aí acontece, tá, Balinha? Normal, dependendo da quantidade de movimentação que tem na rede,
ele pode dar isso aí. É como se tivesse congestionado a rede. Isso acontece também mais em projetos pequenos. Então, a renda é um projeto pequeno. Mas deixa eu só ver o que está reclamando ali. Eu não vi direito. Deixa eu trazer para cá. Eu não consigo ver a mensagem dele. Taxa da rede. Tem Solana. E tem Solana, né? Você não tem token suficiente na carteira para essa transação. Tá pedindo Solana? Cara, eu vou deixar vocês cegos aí, peraí só um pouquinho. Fazer uma coisa aqui. Mas é o Sleep Page mesmo ali. É o na hora de transacionar. É a derrapagem. Vou dar a derrapagem e melhor isso. Deixa eu trocar de monitor aqui para vocês verem. Estão vendo melhor aí ou não? Estou vendo tudo aí dentro. Só não estou vendo. Está menor ainda a sua tela. Ficou pior? Ficou pior. Porque a gente está vendo todo mundo aqui na sua tela agora. Aqui. O espaço ficou menor. Deixa como estava mesmo. Vou botar melhor. Isso, só a janela. Isso, tela inteira. Aí agora tu clica lá na... Isso. Volta lá. Connect Wallet. Tenta conectar a carteira. Ué, a carteira caiu? Vocês estão vendo alguma coisa aí, não? Estão vendo a tela da Orca. Tua carteira... Tem a calculadora na frente aí. Fecha. Então tá bom. Agora ficou melhor. Conecta a carteira. Beleza. Tem render, tem Solana e tem dólar. Sobe ali, coloca os $20. Não, já foi, a gente já tem. Coloca o máximo de render. Clica lá, máximo de render. Tem o render, embaixo tem máximo. Clica no botão máximo. É que eu tava fazendo aqui, ó. É porque eu não estou vendo seu mouse. Ah, tá. Esse é o que a gente tinha começado já, tá? Tá. Então é esse mesmo. Eu achei estranho, a carteira dele caiu, velho. Não, deixa eu fechar essa outra aqui. Muita tela aberta vai deixar. Ok, minha transação expirou. Vai de novo. Agora tá. Agora a gente tá no que a gente estava antes aqui. Isso aí. Pega fogo aí para ver se vai agora. Calma. Espera ele pedir autorização para você confirmar a operação. E aí, o que acontece, Lailton? A gente faz todo o passo a passo e com a gente não dá erro. Na hora que a pessoa vai fazer, dá erro. E aí ela para e não continua. Porque ela fala, caramba, com eles era tão simples. Né? É coincidência às vezes. Mas é melhor dar problema enquanto a gente está junto. Pelo menos se entender. Clica no link da carteira sua aí para ver se ele vai abrir a aprovação. Isso, aí em cima mesmo. Ele tá, eu tô com a carteira aberta aqui, posso deixar abrir de novo, mas não. Olha lá, vai abrir, pronto. Ué, que estranho. É que eu pinei ela aqui na direita, mas... Dá um Alt Tab para ver se aparece ele pedindo... Em algum outro canto, a janela. Deve estar a janela aberta para aprovação em algum outro canto aí. Vai lá, dá um Alt Tab para ver se aparece ela. Cara, mas eu só tenho... Inspirou porque demorou muito tempo para liberar. É porque ele tem muitas telas abertas. Aí a gente tá... ele cancelou, demorou demais a transação. Foi expirada. Então, vai de novo. Ok, vamos ver então. Por que ele não está pedindo autorização? No passo 2, agora, ó. Tá lá, esperando a aprovação. Já era para abrir. Dá um Alt Tab. Para saber se aparece para você a tela pedindo a autorização. Não, né? Só está janela. Só está essa aberta. Você fechou todas as outras. Que estranho.
Perfeito. Apareceu a janela para aprovar o swap, né? Não apareceu a janela para fazer a pool. Então vamos começar, então. Podemos fazer de novo. Fecha Atualiza tudo esse na browser hora. de código, né? Coloca lá o intervalo, que nem a gente fez, aumenta o intervalo. Coloca ela até 5 dólares. Coloca até... aí tá ótimo. 5,30 tá ótimo. Isso. Pronto. Aí tá dando quase 0,5% ao dia. Aí coloca lá máximo de dólar. Coloca o máximo de dólar. Não vou fazer auto swap agora, não. Só clica em máximo, tem o USDC e max embaixo. Clica nele. Isso. Tudo bem. Entendeu? Porque como você deve ter mudou o local do render, aí ele pode colocar isso. Já finaliza e a gente. Eu sempre gosto de fazer com valores redondos. Ou eu faço com 10 dólares, ou eu faço. Finaliza. Pronto. Montou ela com 16 dólares. Aí tu vai lá no portfólio, lá em cima, no menu. Isso. Então, isso aqui já está criado agora. Já está criado agora. Nesse intervalo aí. Agora. Coloca lá. Ele listou a posição aqui já, entendi. Mas vamos deixar ela com 20 dólares. Então, vamos aumentar a quantidade só para ficar redondo, que aí a gente consegue... Mas acho que não precisa não, né, Leandro? A gente consegue ver o yield, qual que é a porcentagem. Se quiser mostrar para ele como é que aumenta a liquidez, aí dá para mostrar. Então, vamos lá. Eu coloquei 16. Aí, imagina, você está rodando aí, falou, caramba, está rodando há um mês, uma semana, eu gostei dessa pool, quero colocar mais dinheiro nela. Como é que eu faço? Vai lá nos... Minha filha entrou aqui no quarto, toda animada. Aí você vai lá, depositar, a gente quer completar com 20 dólares. Então, coloque lá total 20 dólares. No total, coloca 4 dólares. Não, 4 dólares. Para colocar 4 dólares, a gente precisa de comprar mais 60 centavos de dólar. Okay. Deixa eu te ensinar outra forma da gente comprar isso. Vai lá em cima, deixa eu ver, está marcado? Não. Sobe mais com o mouse. Lá tem um L azul do lado direito, superior direito. Sobe com o mouse devagar, até um L azul, uma bolinha azul com L. Vai subindo com o mouse, sobe, sobe. Sobe mais, sai dessa tela. É lá no browser mesmo, lá fora, no fora browser. Dessa tela aí. Fora dessa não tela, paga não, sobe mais. Eu estou vendo seu mouse. Ele não está subindo. Está subindo. Sim, mas... Okay. Aí sobe mais um pouquinho. O mouse. É fora dessa tela. É no browser mesmo. Fora da tela. Isso. Aí agora vai lá para aquele botãozinho. Não é aí que você clicar, não. Vai devagar, antes de você clicar. Isso é o segundo botão. À esquerda. Isso. Botão direito. Da extensão. Aí você vai marcar a Phantom. Para ela ficar... Já estava? já estava. Está aqui, ó. Já está apinada já. Eu não consigo ver, eu não consigo ver daqui. Tá ruim, minha tela tá pequena, né? Tudo bem, entra na Phantom, na tela da Phantom. Aí vamos lá, swap, para fazer a troca. Aí eu quero trocar, eu quero $1. Então, clica em $1. Eu vou pegar das Solanas e vou fazer a troca por $1. Só clique em $1. Coloca $1 embaixo. O que você está fazendo? Você está trocando de uma maneira mais rápida. Pela carteira, você consegue fazer isso. Ok. Tem que ver as taxas aí, né? Costuma ser mais caro. Varia, a taxa está dinâmica aqui. 0,01 está mais cara do que você fazer o swap. Né? Então, porque o movimento acho que está alto. Então, não vamos fazer por aqui, mas só para você saber, por aqui é uma maneira rápida também de você fazer
quando as taxas estão baixas. Agora está alta. Vamos lá para o trade. Então é melhor. Melhor então pelo é melhor trade. eu vir. É melhor pela. Não, a gente vai lá no trade. Isso. E aí você coloca Sol em cima e o SDT embaixo. DT, ok. Coloca $1. Mas o meu portfólio é o que ali? O SDC, tá? O SDC. Eu falei errado. E compre um SDC. Ok. 0,063, tá mais barato. Pela carta. Depois eu posso te mostrar uma outra lá que a taxa é bem baixa. Que era pela Region, né? Mas aí você entende que tem muitos caminhos, Leandro? Vamos fechar aqui, porque senão... Não, com certeza. Voltamos agora. Portfólio. Os 3 pontinhos, ou clica nele. Depósito de liquidez. $4. Ok. Depósito. Você autoriza. Pronto, já temos agora $20 e a primeira piscina. Então, parabéns, você já abriu a primeira piscina, fazendo quase 0,5% em 24 horas. A gente vai agora, eu vou dar um intervalo agora, pode ser de 10 minutos. Porque eu quero agora, no próximo passo, fechar aqui os gráficos.